A graça e a paz, meus amados irmãos, mais uma vez, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia de vocês no livro do profeta Isaías, no capítulo 25, por favor. Isaías, capítulo 25. A princípio iremos apenas ler o verso 9, mas depois a gente vai poder ler todo esse capítulo. É um poema do profeta Isaías, a gente, com a graça de Deus, vai se debruçar nele um pouquinho essa noite, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 25, verso 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Vamos ler todos juntos, já que é só um versículo, né? Vamos ler novamente, todo mundo junto? Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos te orar, ó Pai, e te bendizer. Ó Deus, fala ao nosso coração nesse momento, ó Pai. Sabemos, Senhor, que sem Ti nada somos, ó Deus. Então que a Tua palavra e o Teu Evangelho possa adentrar no nosso coração nesse momento e lá achar um solo fértil para que possa, ó Pai, dar fruto, Senhor, em nosso coração. Sei que nada sou e que nada posso fazer, ó meu Deus. Então fala aos nossos corações, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, antes da gente poder entrar mais um pouquinho nesse poema, nessa poesia do profeta Isaías, eu queria fazer uma breve introdução. Não sei quantos aqui já tiveram o prazer de ler o livro completo do profeta Isaías, que é um dos maiores livros da Bíblia. Tem 65 capítulos e o conteúdo é muito denso, muito denso. Quem dera eu pudesse entender todas as coisas que tem no livro do profeta Isaías, mas se a gente entender um pouquinho ali o contexto que ele está falando, vai nos ajudar a entender essa poesia também, esse poema, que é um poema profético do profeta Isaías. Primeiramente, o profeta Isaías vive na segunda metade do reinado de Israel. A primeira metade se dá com Davi e Salomão, Saul, Davi e Salomão, na verdade, cada um deles reinando 40 anos. Depois que Salomão morre, vêm diversos reis, alguns bons e muitos que a Bíblia vai chamar de reis ruins, certo? E Isaías vive nesse contexto, onde vêm muitos reis, eles passam e vão, e Israel fica passando rei bom, rei ruim, rei bom, rei ruim. E acaba que o reino de Israel, que antes com Davi e Salomão era a maior potência do mundo, era um reino segundo Deus, mesmo com pecados, eles voltavam ao Senhor. Foi construído o templo de Salomão, o maior templo do mundo. Foi colocado uma arca lá para representar a presença de Deus, e Deus se expressava lá miraculosamente. E Isaías vive depois desse momento, um Israel já mais fraco espiritualmente, cheio de postes para ídolos, um povo que, dadas as diferenças, no domingo de manhã, vamos dizer, vinha para a igreja e no domingo de noite ia adorar outro Deus. Em um momento estavam adorando no templo, em outro momento estavam se curvando a um poste de outro ídolo. E Isaías tem a dura missão no seu ministério de advertir tanto os reis quanto os líderes de Israel. E ele adverte sobre o quê? Sobre a rebelião contra o próprio Deus. E ele avisa que essa rebelião traria um custo. O pecado traz um custo para essas pessoas. Então, na mensagem do
do ministério no profeta Isaías, ele vai dizer que Deus vai usar 2 grandes impérios para destruir Israel. O primeiro seria a Assíria e o segundo seria a Babilônia, se o povo persistisse na idolatria e na opressão aos pobres. Esses eram os 2 pecados que Isaías mais vai dar foco em todo o seu livro, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 39. Do capítulo 1 até o 39, Judá ainda está de pé, o templo ainda está lá, a arca ainda está lá. Do capítulo 40 em diante, a Babilônia já destruiu Israel. E até a forma como o profeta se expressa vai ser uma forma muito diferente. Porém, esse aviso, essa advertência que o profeta dá, sempre vem acompanhado com uma promessa de esperança. O profeta Isaías nunca diz: se vocês continuarem, morrerão, serão destruídos, serão humilhados. Sempre ao final, ele traz uma promessa de esperança, sempre. E nessa promessa tinham 3 pontos principais. O primeiro, que Deus mandaria um futuro rei para Israel, que seria descendente de Davi. E esse rei, ele conseguiria ensinar e guiar o povo de Israel, que estava desviado, a obedecer todas as leis da aliança, que agora estariam deturpadas. Se você vê alguma semelhança com Jesus, não é mera coincidência, tá certo? O terceiro ponto é de que, por fim, esse ensino do rei levaria a bênção e o amor de Deus para todas as nações, como foi prometido a Abraão, lá em Gênesis 12. Então, o profeta Isaías, ele é conhecido como seu profeta messiânico. Ele vai falar muito sobre esse Messias que viria. E que ele, historicamente, não sabe que é Jesus. Ele profetiza centenas de anos antes de Jesus. Mas parece até uma biografia, se a gente for ver. De Isaías, do capítulo 1 até o 12, ele vai trazer uma mensagem de julgamento e esperança para o povo de Israel, especificamente. Do capítulo 13 ao 27, e lembrando que nós estamos no 25, tá bom? Ele vai trazer uma mensagem de esperança e julgamento também, mas agora para todas as nações. Então, primeiro ele vai trazer uma mensagem de esperança só para Israel, e depois vai trazer uma mensagem de esperança para todas as nações. Do capítulo 24 ao 27, e nós estamos no 25, são alguns poemas que o profeta Isaías fez, que vai contar a história de 2 cidades, que vai começar no capítulo 24 e terminar no 27. A primeira cidade é uma cidade arrogante, é uma cidade que não ama a Deus. É um arquétipo da humanidade rebelde que vai ser descrita com um linguajar que Isaías já falava para o povo de Israel e para todas as nações. E ele falava sobre quem? A Síria, Babilônia e Israel. A cidade arrogante vai ter as características, tanto da Assíria, o Império Assírio, que vem a dominar Israel e destruir, quanto da Babilônia, quanto do próprio Israel, que estava desviado dos caminhos do Senhor. E a segunda cidade é uma cidade que substituiria a primeira. A primeira cidade ela estaria em ruínas, destinada a ruínas por causa do pecado. E essa segunda cidade seria a Nova Jerusalém, onde Deus iria reinar sobre uma humanidade totalmente redimida. E não haveria mais nem morte e nem sofrimento nessa Nova Jerusalém, certo? Então, esses capítulos de 24 ao 27, eles seriam o clímax do começo do livro de Isaías, onde vai falar sobre o julgamento de Deus e a esperança, essa promessa de um Messias que viria, de um rei que viria da raiz de Davi, da semente de Davi, e o povo ansioso por isso, porque estavam sendo dominados por outros povos, estavam sendo mortos por outros povos, estavam sendo profanados por outros povos. E aí a gente vai chegar no capítulo 25, onde nós estamos. Eu queria convidá-los a ler, entendendo um pouquinho mais o contexto, esse poema de Isaías por completo, do verso 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros.
Porque da cidade fizestes um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra espessa da nuvem. Assim, o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disto, estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá a alvidez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-la-ás e derribá-la-á por terra até ao pó. Meus irmãos, esse poema de Isaías é um poema muito lindo, muito rico. E como todo poema, ele vai ter algumas partes não tão objetivas para a gente ver, certo? Então, o primeiro ponto que a gente vai ver será do verso 1 ao verso 5, que é essa oração que o profeta faz, que o autor faz aqui. Ele vai dizer: o Senhor, ó Senhor, tu és meu Deus. Então aqui nós vemos que o profeta ele tem uma relação direta com o Senhor Deus. Ele não está falando para qualquer pessoa, ele está falando para o Deus dele. E veja qual é a atitude do profeta: exaltar-te-ei, louvarei o teu nome. É assim que deve ser a nossa oração. É assim que nós devemos nos relacionar com o nosso Senhor em todos os momentos. Mas ele fala por quê? Por que é que eu vou exaltar ao Senhor e louvar ao Senhor? Porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Deus, ele executa maravilhas na nossa vida. Ele nos dá conselhos, ele cuida de nós. E o profeta sabia disso. Isso não é dúvida alguma para ele. Mas no contexto que ele está, meus irmãos, era uma mensagem dura de relembrar. Era uma mensagem dura. Porque o povo, as famílias estavam morrendo. As famílias estavam sendo destruídas. Aquele povo que antes era visto como o povo de Deus, aquele povo que era visto como um povo santo, como acima de todas as outras nações, agora era destruído. E cadê o seu Deus? Era essa a pergunta. Cadê o seu Deus? Você que passa dificuldade, você que perde as batalhas, você que está destruído, você que está fraco, você que foi abandonado. Cadê o seu Deus? E a resposta do profeta é exaltar ao Senhor e lembrar que Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus. Aquele que ama ao Senhor o exalta e o louva. E essa ação se dá pelo reconhecimento de quem Deus é. Porque nós já sabemos que Deus faz muito mais por nós do que nós fazemos por Ele. Nós não o adoramos pelo que Ele tem feito, porque Ele sempre fez, mas nós reconhecemos aquilo que o nosso Senhor faz por nós. Então o autor começa expressando a sua fé. Esse é o ponto principal. Ele tem fé
em Deus. Deus é a fonte das vitórias daquele povo. E quando aquele povo perde, ele continua sendo Deus daquele povo. Essa fé não sumiu, porque o povo foi derrotado, porque o povo estava triste. Mesmo que as vitórias não tenham vindo para aquele povo em meio a guerras, em estar sobre as outras nações, Deus ainda continua lá, mas era um povo que não conseguia crer que Deus estava lá. No versículo 2, ele vai trazer referências ao que eles tinham de como uma cidade forte, uma fortaleza. Ele vai dizer, porque a cidade fizestes um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade. Isso aqui é uma referência à Babilônia, que ainda não havia dominado Israel aqui. Vai ser só depois do capítulo 39. Mas ele já diz, a cidade forte dos estrangeiros já não é cidade. A Babilônia seria destruída. Veja só como ele traz a fé novamente aqui. Deus vai fazer com que a cidade que traria o juízo àquele povo seja destruída. A Babilônia representa o juízo de Deus sobre o seu povo. Aquele povo que estava abandonando ao Senhor vai ser agora destruído. Destruído. E acreditem ou não, isso vai fazer com que aquele povo seja purificado. Aquele povo vai sofrer o juízo de Deus, vai condenar os pecados daquele povo. No caso de Israel, Israel será destruída. Israel também era uma cidade fortificada. Ou seja, era uma cidade muito temida, muito grande, muito forte, e o povo parou de acreditar no Senhor e começou a confiar nos muros, na força do seu exército, na força do seu poder, do seu dinheiro, da sua conquista. Quando, na verdade, a força de Israel sempre foi o Senhor. Essa é a mensagem do profeta Isaías. O juízo de Deus vem sobre o povo de Israel, mas Deus nunca os deixou. E ele vai provar. Como é que ele vai provar? A Babilônia vem, vai destruir as muralhas, vai destruir o povo, vai destruir o templo, vai levar a arca da aliança, que representava a presença do Senhor, vai levar, ninguém nunca mais vai ver essa arca. Nunca mais. E agora Deus não está mais no meio deles. Se a arca saiu da cidade, qual é o valor da cidade agora? Se Deus não está mais no templo, qual é o valor do templo agora? Em quem vocês vão confiar, já que não tem mais os muros, o templo e a arca? Essa parece uma resposta óbvia para nós, né? Mas na verdade não é. Qual é o teu templo? Qual é o teu muro? Qual é a tua arca? Qual é o seu ídolo? Em quem está a sua confiança? Quando você perde a confiança em Deus, o que é que você faz? O povo reclamou com Deus. Cadê o Senhor que não me salva? Cadê o Senhor que não está comigo? Deus não está mais aqui. A arca foi levada. Será que Deus não estava mais com eles? Será que Deus não ia mais cumprir as suas promessas que foram feitas a todos os patriarcas? Deus não protegeu aquele povo, pelo contrário, os entregou à condenação. Por quê? Porque Deus já tinha ensinado aquele povo, em muitos anos de história, que Deus não comunga com o pecado. Onde está o pecado, Deus ali não está. Deus não é conivente com o pecado de ninguém, nem do seu povo. Ah, mas eu sou salvo, eu sou judeu, eu posso dizer, eu sou salvo, eu sou cristão, então não tem problema. Meu irmão, Deus não concorda com o seu pecado. Não foi Deus que abandonou aquele povo, foi o povo que abandonou Deus. Deus promoveu um ambiente de reflexão, Deus promoveu um ambiente com profetas, com sacerdotes, com sacrifícios. A maior nação do mundo, eles tinham cordeiro à vontade para matar e entregar ao Senhor. O que ele quisesse matar e fazer um culto ao Senhor, eles tinham.
tinham a maior nação do mundo, eles tinham toda a tradição judaica e também tinham a Torá, o Evangelho, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso não é exclusividade nossa, eles já sabiam da promessa feita por Deus e eles não ouviram. Pelo contrário, a história relata que o profeta Isaías foi morto pelo povo. Depois de muito tempo, um dos reis manda pendurar Isaías de cabeça para baixo e manda serrá-lo ao meio. Será que o povo recebeu a mensagem de Deus? No versículo 3, vai dizer que os povos glorificarão a Deus. A cidade das nações opressoras te temerá. Olha só a mensagem de Isaías. Os povos fortes te glorificarão. Aqueles impérios que dominavam e destruíam Israel iam glorificar a Deus. Imagina o povo recebendo essa mensagem. A cidade das nações opressoras temerão ao Senhor. Ia ter gente ali que ouvia a mensagem de Deus e ia ser salva. Ia ser salva. Os judeus, querendo ou não, Deus iria salvar os gentios, aqueles povos que não estavam lá. Mesmo sendo o povo que ia destruir Israel, Deus ia salvá-los. No versículo 4 diz: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. E Deus é tratado como fortaleza em diversos versículos da Bíblia. Deus é a fortaleza daquele que nele crê. A cidade não era a fortaleza do povo, era Deus. E Deus continuou sendo esse refúgio, essa fortaleza lá na Babilônia. Deus continuou sendo. Quando os babilônicos chegaram em Israel e levaram o povo cativo para a Babilônia, Deus continuou sendo a fortaleza desse povo. E essa aqui era um prenúncio do que viria. Ele seria a fortaleza do pobre e do necessitado, refúgio contra as tempestades e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade com um muro. Não adiantaria qualquer desgraça que viesse sobre o povo. A maior desgraça já estava em Israel antes. Eles não estavam seguindo ao Senhor. E era necessário que esse povo fosse à Babilônia. Era necessário que esse povo fosse separado, porque a vida aqui nessa terra não é mais importante do que a eternidade com Deus. Muitas vezes a gente pode olhar para o Antigo Testamento e dizer: caramba, Deus ele é um Deus sádico. Olha o que ele narra. O povo de Israel destruía outros povos, tinha exército, matava mulheres, matava crianças. Se a gente for olhar de maneira, sem olhar para o Evangelho, de fato, a gente vai ver um Deus sádico. Mas se a gente for olhar para o Evangelho de Deus, a gente vai ver que Deus cuidava de cada uma daquelas pessoas. Porque não adianta viver uma vida de 1000 anos aqui nessa terra, como alguns homens viveram antes, e não servir ao Senhor durante esses 1000 anos, porque a eternidade não vai ser com Deus. Não importa quantos dias nós vivamos aqui nessa terra, o que importa é se nós estaremos na eternidade com o Senhor após isso. Se nós cumpriremos o plano de Deus aqui nessa terra, se nós traremos o reino de Deus a vir até nós. E esse povo tinha que ir, esse povo tinha que fazer isso, mas o povo não quis. Israel não quis ir até os outros povos e mostrar Deus para aqueles povos. Eles quiseram se fechar, mas ao mesmo tempo eles tinham inveja dos povos de fora, sem precisar ter. Eles pediram para ter reis em Israel. E Deus responde: vocês não precisam de um rei humano. Mas Israel responde: nós queremos um rei humano. E Deus dá. Porque ele sabia qual era o seu plano. Ele sabia que daquele rei que sairia, do rei Davi, viria a esperança do Salvador. Da semente de Davi vem a esperança do Salvador. Por isso que Deus deu um rei a Israel. Não foi porque Israel pediu, tinha inveja, via as nações ao redor que tinham reis e disse: não, vou lhe dar um rei.
Não. O rei sempre continuou sendo Deus. Mas ele tinha um plano para aquele povo. Nós ansiamos por um rei. Todos nós esperamos por um rei. Alguém que nos dê seguro. Todos nós temos medo da morte. Temos medo do amanhã. Todos nós. Incluindo o povo de Israel. Mas eles já tinham um rei. Eles já tinham uma fortaleza. Deus é a fortaleza de todos que creem nele. Seja estando em Israel, fortificada com grandes muros, seja estando na Babilônia. Uma casinha pequena, se reunindo com os irmãos para cantar salmos e construindo sinagogas, que era o que havia acontecido na Babilônia. Não havia sinagogas antes da Babilônia, não havia nem sequer uma escritura para lembrar dos antigos patriarcas guardada. Tudo foi destruído, eles tiveram que refazer. E onde é que isso foi feito? Na Babilônia. Não foi feito em Israel. Não foi feito em Israel. E o povo da Babilônia, que era a maior nação do mundo, começava a conhecer Deus pelos judeus que lá estavam. Se a gente for olhar pela perspectiva de Israel, foi uma grande desgraça que aconteceu. Foi uma grande desgraça. Mas se a gente for olhar pela perspectiva dos planos de Deus, nada faltou, nada falhou. Ele sempre ofereceu a graça, ele sempre ofereceu o amor, ele sempre ofereceu o perdão. Da mesma forma é com nós. Mesmo que aconteça alguma desgraça, mesmo que aconteça algo triste, a morte, doença, e isso vai vir. A gente sabe que isso vai vir. A gente sabe que isso vai vir. Os cabelos brancos vão aparecer. Eu ainda estou no meus 26, mas eu sei que vão aparecer. Ou não, se Deus me levar antes. Mas eu sei que isso vai acontecer. As doenças virão. Meu corpo vai se acabar, vai virar pó. Mas será que eu criei no Senhor na minha vida? Será que Deus foi a minha fortaleza? Ou eu confiei na minha juventude? Ou eu confiei no que Deus me proveu? O Senhor Deus é a nossa fortaleza. E nós podemos confiar nele. No Salmo 28, dos versos 6 a 8, diz assim o salmista: Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Meus irmãos, se nós confiarmos no Senhor, Ele será a nossa fortaleza, a fortaleza que nos salva. E Ele não só nos salva da morte do inferno. Eu creio muito nisso. Deus, Ele nos salva do pior que há nesse mundo, que é não cumprir a vontade dEle. O profeta Jeremias também faz uma citação, e muito parecida com Isaías. Ele diz assim, no capítulo 16, do 19 ao 21. Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis, que não lhes fizeram bem algum. Pode o mortal fazer os seus próprios deuses? Sim, mas estes não seriam deuses. Portanto, eu lhes ensinarei. Desta vez, eu lhes ensinarei sobre o meu poder e sobre a minha força. Então saberão que meu nome é Senhor. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. É o nosso abrigo seguro. Todas as nações passarão. Tudo vai passar nos confins da terra e todos dirão: Ele é o Senhor. Nossos antepassados talvez tiveram outros deuses, mas o Senhor Jesus é o meu Senhor. Cristo é a minha fortaleza. Deus é o meu Senhor. Mas meu pai não creu em Deus. Deus pode ser o seu Senhor. Seu avô não creu em Deus. Deus pode ser o seu Senhor. Ele lhe ama. Ele pode ser a sua fortaleza.
Ele pode ser o seu abrigo na hora da adversidade, porque Ele nos ama. E a razão do seu amor, nós não sabemos explicar. Por que é que Deus morreu por você ou por mim? Sendo que nós não temos valor algum. Perdão, irmãos. Então, esse amor dado por Deus é um amor que cuida. E o profeta sabia disso. É um amor que nos deixa seguros. Nossa segurança só pode ser em Deus. No segundo ponto, a gente vai ver um Senhor que vence a morte. E aqui talvez seja o ponto que mais o profeta fala diretamente sobre Jesus. Versos 6 ao 8 diz assim, acompanhem comigo. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos. O véu está posto sobre todas as nações. Vejam só como é interessante. O profeta está vendo que todas as nações estão cobertas por um véu. Tem algo cobrindo e envolvendo todos os povos de todas as nações. E ele vai dizer que o Senhor é quem tirará, destruirá essa coberta. Tem algo cobrindo as outras nações. Tem algo cobrindo esse povo. E Deus tirará esse véu. Ele rasgará esse véu. Ele tirará a cegueira e dará entendimento a esse povo que o Senhor Jesus é Deus. E ele vai dizer assim, neste monte, no versículo 7, neste monte a coberta envolve. Então, viria de Israel aquele que tiraria, viria do monte de Israel, onde eles adoraram ao Senhor. Viriam de Sião, o reino do Messias, começaria lá em Israel. O Messias viria dos judeus. Essa é uma promessa dada. Todos os povos aqui dá uma imagem de alegria, de felicidade. Todos os povos que estão debaixo desse véu agora estariam livres, estariam alegres. No verso 8 vai dizer, ele tragará a morte, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os povos. Esses povos se alegrarão com este Messias que viria e tiraria esse véu. Esse Messias que vem dos judeus, esse Messias que vem de tão longe de nós e chega até aqui, em Campina Grande, na Paraíba, no domingo de noite. Em 4/5/2025, esse Messias chegou aqui também. Essa mensagem, nós também estávamos debaixo dessa coberta que foi tirada. Essa coberta não está mais sobre nós. E é por isso que nós podemos falar desse rei, desse Messias que vem, e ele vai trazer um banquete para nós. E nós estamos esperando esse banquete. Nós estamos esperando a salvação. A volta do Senhor é este banquete. O banquete representa fartura, riqueza, diferente do mundo aqui, que jaz no maligno, que o homem tem que suar, tem que trabalhar, às vezes passar fome, nudez, tristeza. Mas vai vir um dia, vai ter o dia que o Senhor Jesus voltar, todas essas dificuldades desaparecerão e nós sentaremos com Ele nessa mesa. E os que foram humilhados comerão e ficarão fartos. Louvarão ao Senhor que o buscam. O vosso coração viverá para sempre. São as falas do salmista no Salmo 22. Todos os extremos da terra se lembrarão disso e se converterão ao Senhor, e todas as nações adorarão diante do Deus. É desse Deus que estamos falando. Aquele que destruirá essa coberta que envolve todos os povos. E essa coberta, para o judeu, tem a ideia de luto. Como alguém que cobriu o seu rosto e está em tristeza, está em luto porque alguém morreu, pela morte de alguém. Então é como se as nações estivessem debaixo do poder da morte. As nações, elas estão de luto. Todas as nações estão sobre esse véu, porque o Evangelho, Jesus Cristo,
ainda não tinha chegado. Os judeus ainda não tinham chegado lá, nesses locais. O hebreu, no entanto, de acordo com esses versos, seriam o primeiro, antes de todas as nações, a se converter. Esse véu é começado a tirar de Sião e chegar até todas as outras nações. E é assim que Jesus faz. Ele começa localmente com Israel e o ministério de Cristo, ele se alastra a todas as nações. Deus começa tirando o véu lá do Monte Sião e se alastra a todas as nações. A graça do Senhor vem até nós, Ele tira a nossa coberta, Ele tira a nossa morte, Ele tira o luto. E o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso em Romanos 11. Ele diz assim: pois pergunto, porventura tropeçaram para que caíssem? Ele está falando dos judeus. De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Pela transgressão dos judeus veio a salvação aos gentios. A salvação chegou a nós porque os judeus transgrediram a lei. E Paulo ainda diz, para pô-los em ciúmes, ou seja, eles tinham um desejo de voltar a Deus. Esse ciúme deles não é um ciúme como o nosso humano, mas é um ciúme dizendo, esse Deus era nosso, e eles tomaram para eles o nosso Deus. Nós transgredimos a lei, e agora Deus nos abandonou, quando na verdade não. Paulo vai continuar dizendo, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, imagine a sua plenitude. Se a transgressão dos judeus trouxe a graça de Deus a nós, imagine se eles tivessem seguido a lei de Deus. E quando eles começam a seguir, a igreja começa a crescer desenfreadamente. Então nós não devemos nos alegrar que os judeus transgrediram. Que bom, eu estou feliz que os irmãos judeus, que a graça chegou em mim porque eles transgrediram. Não, a graça chegaria se eles não tivessem transgredido. A graça chegaria. Deus estava cuidando daquele povo e Deus cuida de nós. Mas como um bom pastor, e eles sabiam que Deus era o bom pastor, Ele nos coloca de volta no nosso caminho com a sua vara. E Deus cuidou dos judeus também. Continuando, no auge desse poema, no versículo 8, ele vai dizer, esse Messias tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor a lágrima de todos os povos, tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Na versão NVI, diz assim, Ele destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. É uma promessa do Senhor a nós. A morte vai cessar. A morte acabará. Mas para que essa morte acabasse, teria que vir aquele que era filho do rei Davi. A semente de Davi teria que vir. E os apóstolos sabiam disso quando conviveram com Jesus. Em Atos 2, Lucas vai dizer, este homem lhes foi entregue com um propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, cumprindo a promessa do profeta Isaías. 2 Timóteo 1:9 vai dizer, Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde a eternidade, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do Evangelho. Jesus Cristo cumpriu a promessa que Isaías fez no versículo 25, no capítulo 25. Ele venceria a morte.
e ele enxugaria as nossas lágrimas. Cristo Jesus já venceu a morte. É por isso que quando o irmão nosso falece, ele fala, ele está com o Senhor. Dá um sentimento dividido. Recentemente eu passei por isso. Um irmão que não era nem tão próximo, mas me ajudou na minha caminhada cristã, faleceu inesperadamente. E eu fiquei muito triste quando eu soube. E eu orei ao Senhor, mas deu um outro sentimento em mim. E aumentou ainda mais a minha fé pela vida daquele irmão e porque eu ansiosamente esperava, Senhor, volta logo, Senhor. Ou então, quando eu for, eu estarei com esse irmão contigo. Eu louvarei ao Senhor Deus, juntamente com esse irmão que se foi. Vai dar saudade, mas logo, breve vem um dia que o Senhor Jesus voltará e Ele enxugará as lágrimas que tem nos nossos rostos. Finalizando o poema, essa poesia do capítulo 25, o profeta vai falar um pouco agora do dia do Senhor Deus. No versículo 9 ele vai dizer, naquele dia, esse é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Esse é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Jerônimo vai dizer que depois que a morte é tragada por Deus, o seu povo, que tinha sido libertado da morte, dirá ao Senhor, eis que esse é o nosso Deus, a quem os incrédulos consideravam apenas um homem. Quem não crê em Cristo Jesus acha que ele só foi um homem. Mas nós dizemos, esse é o nosso Deus, que nos libertou da morte, que ressuscitou, e que por ele nós nos achegamos ao Pai. Pois a mão do Senhor repousará sobre este monte, o profeta continua dizendo, mas Moabe será pisoteado em seu próprio lugar, como a palha é pisoteada na esterqueira, que era um local de fazer esterco, usando as fezes dos animais. Ele vai dizer que Deus, ele vai cuidar daqueles que creem nele. Aqueles que entregaram a sua vida no Senhor, que perderam a sua vida por Deus, nesse momento estará repousando com Deus. Mas Moabe, que era uma nação vizinha e que representava os inimigos de Israel, historicamente, né? O povo de Moabe e de Amon, os amonitas que estavam ao redor do povo de Israel, não havia dado comida nem água aos israelitas quando eles saíram do Egito. Viram o povo passando e desde esse tempo são considerados inimigos do povo de Deus. Então, Moabe, que representa todos aqueles que não vão crer no Senhor, será pisoteado em seu próprio lugar, como a palha é pisoteada. E aí vem a mensagem que é dura, a mensagem do Evangelho. Porque só a vida em Cristo Jesus, só a vida em Deus, só a vida no Salvador, nada, nenhum outro lugar desse mundo, nenhum prazer terreno, nenhuma conquista terrena poderá nos salvar de ser pisoteados, como Moabe foi. Se nós formos inimigos de Deus, nós seremos como Moabe. Se nós não nos convertermos, não cremos em Cristo Jesus, não professarmos essa fé, nós seremos como a palha que é pisoteada para fazer esterco. E não é como se nós tivéssemos um valor gigantesco. Não, mas eu tenho um valor, eu sou muito precioso. De fato, nós somos porque Deus nos ama. Mas se não fosse Ele, eu seria o primeiro a ser pisoteado. Eu seria o primeiro a trair Jesus. Eu seria o primeiro a não crer em Deus, a buscar os meus próprios prazeres. No versículo 11, o profeta vai dizer, ali Moabe estenderá as mãos, como faz o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá o seu orgulho, apesar das habilidades da sua mão. Então a ideia de aqui é que esse Moabe, no caso, os homens que não crerão em Deus, eles vão ser habilidosos. Podem ser homens cheios de conhecimento, homens poderosos, homens que dominam outros homens aqui na terra, cheios de valor. Eles podem até tentar vencer o Senhor com o seu conhecimento, com a sua força, com a sua riqueza, mas o Senhor abaterá o seu orgulho.
eles saberão que não poderão vencer o nosso Deus. Porque aqui não se trata mais só de pessoas que estão vivendo a sua vida bem, eu sou uma pessoa boa, uma pessoa legal. São inimigos do Senhor. Essas pessoas são tratadas como moabitas. Aqueles que querem destruir Deus, o seu reino e a igreja. Meus irmãos, a gente não pode ser tolo e não crer nisso. O mundo jaz no maligno. Esse sistema mundano aqui quer tragar a nossa fé, quer destruir a nossa fé. Talvez não seja algo pessoal com você, mas é com a igreja, é com o evangelho. Parece que tudo que aparece de novo tem uma pitadinha ali de que pode ir contra o evangelho de Deus. A ciência que é boa para nós é corrompida. E agora eu sou um cientista, e agora eu compreendo a criação, e eu não creio mais em Deus. Agora eu sou rico, agora eu tenho poder sobre os homens, confio na minha riqueza, e não creio mais em Deus. Satanás usa essas coisas para destruir o nosso coração. Às vezes ele usa coisas até mais simples, como a nossa família. Nós não sabemos se todos os nossos familiares vão crer no Senhor. Nós não sabemos nem se eles vão nos amar como nós amamos a eles, se nós de fato amamos a eles. O marido não sabe se a esposa continuará com ele até a morte, se haverá traição. A esposa não sabe se será deixada. Nós não sabemos de nada. A verdade é essa, meus irmãos. Nós não temos poder sobre nada. Tudo pertence ao Senhor. Tudo é de Deus. A nossa vida é do Senhor. Seja a sua própria, seja a vida dos seus filhos. Tudo pertence ao Senhor. Não seja como Moabe. Não confie no seu poder. Não confie no que você tem. Confie apenas no Senhor. Entregue a Ele e o mais Ele fará. Versículo 12. O Senhor abaterá as torres altas dos seus altos muros e os derrubará, os lançando ao pó da terra. E o pó da terra é destruição, é morte. Do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Esse povo vai ser destruído, vai ser condenado e não vai sobrar nada para aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que negam o Pai, que negam o Filho, que negam o Espírito Santo, que negam a pregação da igreja, que negam a criação de Deus e se entregam aos seus prazeres, pois são os que se declararam inimigos de Deus. Não fomos nós que declaramos essas pessoas inimigas de Deus. Muito pelo contrário, nós temos que amar essas pessoas, pregar o Evangelho, viver com essas pessoas. Nós temos que fazer o que Isaías fez. Se nós fizermos, de duas uma, ou essas pessoas virão e se tornarão servos do Senhor, ou então nós seremos tratados como Isaías foi tratado. Essas pessoas vão querer a nossa morte. Talvez ela não tente matar você, apenas no coração dela. Afinal, o nosso Senhor já ensinou que odiar no coração, quem odeia no coração, é culpado de homicídio, é culpado de assassinato. Então, que nós possamos ser como o profeta Isaías é. E eu não poderia finalizar sem falar da promessa desse Messias que viria, porque o Isaías ele fazia isso, né? Ele sempre, eu falei aqui no começo, que ele trazia a mensagem de dor, vocês estão pecando, vocês estão indo contra Deus, e Deus vai matar vocês vão ser destruídos. Mas no final, ele sempre falava dessa esperança, desse Deus que viria, desse rei descendente de Davi, que viria salvar o povo. Então eu queria pular com vocês, fazer os hermeneutas de plantão que me perdoem. Mas para o capítulo 27, versículo 13. O último versículo desses poemas, que fala dessas duas cidades que serão, uma que vai ser destruída e a outra que estará sobre ela. Capítulo 27, versículo 13, diz assim, para finalizar esses poemas: naquele dia se tocará uma grande trombeta, os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no monte de Jerusalém. Aqueles que estavam perdidos no mundo, na Síria, no Egito,
longe da igreja de Deus, fora do regaço do nosso bom pastor, um dia, essas pessoas, se nós pregarmos a ela, eles virão, meus irmãos. Creiam nisso. Queiram levar esse evangelho para eles. A Síria, não deixe essas pessoas na Síria e no Egito, cativos no mundo. Que nós não percamos o nosso tempo pensando tanto em nós mesmos nesse momento. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Essa é a fala do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, quando fala com o povo que eu havia expulsado de lá. Se o nosso evangelho está encoberto, ele está encoberto para os que estão perecendo. Então nós temos que agir como a mão de Deus que tira esse véu das nações. Não deixemos as pessoas que estão ao nosso redor encobertas do evangelho. Não deixemos, isso é cruel. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então que nós possamos levar essa fé ao mundo. Finalizando com a fala do nosso Senhor, a grande comissão. E disse-lhes, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Amém. Queria que nós pudéssemos curvar a nossa cabeça nesse momento e fazer uma oração ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Santo, Eterno e Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é a nossa fortaleza, ó Pai. O Senhor é o nosso Deus e nós queremos te bendizer e te exaltar, ó Pai, pois nós temos um compromisso com o Senhor. Nós estamos ligados com o Senhor pelo teu sangue, Jesus, pelo teu sangue que foi derramado naquela cruz, ó Pai. E nós queremos crer em Ti, Senhor, e ser uma nação, ó Pai, que não te nega, ser uma nação, ó Pai, que não foge dos teus caminhos, Jesus, mas nós queremos viver debaixo dos ensinamentos desse Rei, Pai, do Rei Jesus Cristo, Senhor, que vem da raiz de Davi e que nos ensina a cumprir completamente a lei, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua morte e morte de cruz, ó Deus, pela Tua vida e salvação, ó Pai. E nós queremos, Senhor, ser como essa nova Jerusalém, que aguarda o Senhor voltar e que viverá para sempre, sempre, Senhor, contigo, ó Pai, pois nós sabemos, Senhor, que a nossa luta não é carnal, ó Pai, a nossa luta é espiritual, Senhor, é contra principados, é contra potestades, ó Pai, mas que o Teu Santo Espírito está conosco, ó Deus, e que Ele não nos deixa, ó Pai, e que nada, Senhor, pode nos separar desse amor que vem conosco, que nos abraça, ó Pai, e que nos salva da Síria, nos salva do Egito, nos salva da Babilônia, nos salva desse mundo, e tira o véu que encobriu os nossos corações, e lá coloca o Teu Evangelho, e assim nós podemos nos assentar à Tua mesa, e nós aguardamos para sentar nela, ó Pai, e estar contigo num glorioso banquete, ó Deus, e Te glorificar, Senhor Jesus, pois nós bem sabemos quem é o nosso Deus e tem misericórdia, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma nação que cumpre a Tua vontade e que leva o Teu Evangelho, e que nós possamos ser essa mão que descobre o véu das nações, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Temos.